tenho algo a vos confessar. Eu me identifico como cristão. Isso significa que acredito que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. E sim, eu sei que para vocês, se calhar, não vai ser uma grande surpresa que o pastor seja cristão e identifique Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas hoje de manhã eu gostava de conversar com vocês sobre uma pergunta, que é: por que eu sou cristão? É porque antes de eu me tornar pastor, eu já era cristão. E a pergunta de porquê eu sou cristão não é necessariamente de resposta óbvia. Se calhar alguns sabem aqui que eu sou filho de pastor. Aliás, eu sou já a 4ª geração de pastores na minha família. Mas será que isso garante que eu seria um cristão só porque eu sou de uma família de cristãos? Creio que todos nós conhecemos casos de pessoas que cresceram numa família cristã e que nem por isso são cristãos ou que praticam a fé ou que aceitam Jesus como seu Salvador. E mais, eu sou filho de pastor, mas eu cresci num ambiente em que toda a gente à minha volta era tudo menos cristão. Creio que alguns aqui já sabem, eu cresci no interior da Guiné-Bissau, em que todos os meus amigos eram muçulmanos. Havia alguns que eram animistas, mas a grande maioria eram muçulmanos. Portanto, toda a minha influência exterior, digamos assim, todas as minhas amizades, todos os meus companheiros eram muçulmanos. Portanto, novamente, por que permanecer cristão quando toda a gente à tua volta, todas as tuas famílias, todos os teus professores são muçulmanos? A pergunta se calhar já ganha um bocadinho de escala diferente, não é? Vocês podem dizer: ok, mas cresceste, mas depois vieste adolescente para um contexto em que havia muitos cristãos e, portanto, a influência que tivestes já foi de cristãos. Pois, não foi bem assim. Porque eu, quando vim para Portugal, vim para estudar e fui fazer a minha licenciatura na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E quem conhece um bocadinho sobre a Universidade Nova de Lisboa sabe que é uma universidade que não tem necessariamente um grande pendor cristão. Então, só para os irmãos terem uma ideia, de 2011, foi o ano em que eu entrei na faculdade, recentemente, porque antes que os jovens me chamar de velhos, há muito pouco tempo atrás, 2011, quando eu entrei, até agora, e eu continuo ligado à Nova como investigador, houve, para além de mim, houve uma aluna cristã que entrou no curso, e que foi ano passado. E ela já desistiu do curso, portanto, não ocorreu muito bem. Portanto, desde 2011 até agora, todas as turmas de caloiros da minha universidade não havia um único cristão. E eu estou a incluir aqui católicos. Não estou a falar só de evangélicos, não estou a falar só de batistas, estou incluindo, mesmo que incluamos católicos na contagem, não havia um único. Portanto, novamente, todas as minhas relações, todas as pessoas que estavam à minha volta, não tinham necessariamente um pendor ou uma inclinação cristã. Muito pelo contrário. E, portanto, permanece a pergunta: por que eu sou cristão? E poderá haver várias possibilidades para isso, e quando nós vamos pesquisar um bocadinho por que as pessoas são cristãos, já aparecem vários tipos de respostas. Vou pedir para colocar no segundo slide. Há várias possibilidades e ideias que surgem quando se pergunta. Se for na internet, por exemplo, perguntarem por que sou cristão, várias ideias aparecem. Por exemplo, há quem diga que seja por tradição. Os meus pais eram cristãos, meus avós eram cristãos, me levavam à igreja e, portanto, eu também sou cristão. Aliás, muitas vezes, quando falamos com colegas que se chamam-se católicos não praticantes, confesso que é um conceito que me faz muita confusão. Como é que pode ser uma coisa e não praticar? Não é? É como alguém dizer: eu sou adepto de futebol não praticante. Significa o quê? Eu nunca assisto futebol, eu não sei as regras, mas eu gosto de futebol. Estranho, não é? Geralmente quem gosta de uma coisa, ou segue algo, vai ao estádio, ver os jogos na televisão, no mínimo, pelo menos na rádio. Mas se é só um adepto de futebol que não assiste futebol, é estranho. Também faz muita confusão o católico não praticante. Mas há quem diga: meus pais me batizaram em criança, eu vou à missa ao Natal e na Páscoa e, portanto, eu sou cristão. Ok. Há quem fale do exemplo de Jesus. Há quem fale de Jesus, não é, como o maior psicólogo de todos os tempos. E, portanto, Jesus era uma figura muito interessante e por isso eu me identifico como cristão. Mas a tal história de igreja é complicado, não é? A igreja tem muita gente imperfeita, é muito complicado. Não sabes o que aquele pastor disse naquela mensagem, magoou-me muito. E, portanto, mas Jesus, sim, Jesus era um grande psicólogo, era um grande homem, tinha um grande coração. Depois as pessoas interpretaram mal o que ele queria. Mas Jesus era um grande homem. Há quem diga isso. E, portanto, que siga Jesus como a base para dizer que se é cristão.
Há quem diga que é cristão porque Jesus mudou a sua vida. E aqui já estamos um bocadinho mais fundo, não é? São pessoas que não cresceram necessariamente, não tiveram um passado cristão, mas tiveram um momento em que tiveram um encontro com a Bíblia, um encontro com Jesus. E isso mudou a sua vida. Mudou costumes, quebrou vícios, mudou a sua história familiar. Isso podem ser histórias muito profundas, muito marcantes. E não querendo desfazer, são histórias muito marcantes. Aliás, quando nós ouvimos testemunhos, quando chamamos testemunhos da igreja, ouvimos histórias, geralmente são pouco impactantes, não é? Porque nós ouvimos aquelas histórias, são histórias pessoais, e nós conseguimos compreender. Mas o problema da história pessoal do Jesus mudou a minha vida é que Jesus mudou a minha vida, não quer dizer que vai mudar a tua. Entendem? Só porque Jesus mudou a minha vida, não quer dizer necessariamente que uma pessoa que não conhece a Cristo vai assumir automaticamente que Jesus também vai mudar a sua vida. Porque, aliás, há muitas coisas que as pessoas dizem que mudou a sua vida. Eu entrei para o ginásio e minha vida mudou. De repente eu sou muito mais saudável, sou muito mais alegre. Eu conheci aquele produto e mudou a minha vida. Quantos começados já ouviram, não é? Tipo, muda de vida, muda de carro e a tua vida vai mudar. E há muitos produtos, muitas coisas que as pessoas dizem mudou a minha vida. E como é que tu argumentas contra ou a favor disso? Há outras religiões que também as pessoas dizem, não, aquele mudou a minha vida, aquele livro, aquele profeta, aquela pessoa mudou a minha vida. Outras depois são um bocadinho mais académicos, não é? E vão pelo efeito cristianismo. Eles dizem, não, eu olho para a história e percebo que o cristianismo fez um efeito muito positivo no mundo, não é? Nas instituições, e eu olho para a Europa e eu vejo o quanto o cristianismo fez de bom para o mundo. O que também é verdade, e que também eu acredito, mas as pessoas vão dizer, olha, mas também houve muita coisa má que foi feita em nome do cristianismo. Houve muita perseguição que foi feita em nome do cristianismo. Até dentro da reforma, houve muita coisa má que foi feita. Não sei quantos irmãos aqui sabiam que, por exemplo, no Novo Mundo, naquilo que seria futuramente os Estados Unidos, havia denominações reformadas e até denominações evangélicas que açoitavam ou que mandavam matar pessoas que não eram daquela denominação. Por exemplo, na Nova Inglaterra, os batistas, quando chegaram, vários foram afogados ou foram condenados a multas porque defendiam o batismo só de adultos e não de crianças. E na igreja presbiteriana congregacional batizava-se crianças, eles não aceitavam e, portanto, castigavam. E vamos dizer, isso era uma coisa boa? Não necessariamente. Isso anula o que aquelas pessoas pregavam? Também não. Mas também contrabalança. Houve coisas boas e coisas más que aconteceram. E agora os irmãos estão a ficar preocupados, não é? Tipo, ok, dizes que és cristão, muito bem, mas até agora só disseste motivos para não ser. Calma. Calma que a gente vai chegar a uma resposta. E com base bíblica. Porquê? O cristianismo tem algo que é muito marcante, muito único em relação a outras religiões, a outras filosofias, a outros ideais. É porque o cristianismo pode ser falsificável. Nós podemos provar, podemos chegar à conclusão se o cristianismo é verdadeiro ou falso. E há como fazer. Há muitas filosofias que é muito difícil. É uma questão de debate, uma questão de ideia. E a certa altura tens de dar um passo de fé ou não. Ou aceitas ou não. Mas no caso da Bíblia, nós podemos falsificar. E eu vou-vos mostrar isso também com base bíblica. Eu vos convido a abrirem em 1 Coríntios, capítulo 15. Porque esta questão da nossa fé ser falsificável era algo que já o apóstolo Paulo entendia e que argumentava com as pessoas à sua volta, sejam judeus ou sejam gregos. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ver, e os irmãos vão entender porque eu digo que o cristianismo é falsificável. 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler na minha versão, que é a Almeida Revista e Corrigida, vou ler dos versículos 3 ao versículo 8. 1 Coríntios 15, do versículo 3 ao versículo 8. Os irmãos podem acompanhar nas vossas Bíblias. E diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria sobrevive até hoje, pois alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago,
mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como nascido fora de tempo. Dá-nos sabedoria, Senhor. Ajuda-nos a entender este texto. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé. Ajuda-nos a compreender de forma mais profunda possível porque estamos aqui nesta manhã e porque o Senhor nos trouxe, nos aproximou de Ti e porque que nós seguimos essa fé que nós devemos seguir. Esta é a minha oração, eu pedido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 5 versículos. Mas 5 versículos muito poderosos e muito importantes, que é mais importante do que muitos irmãos aqui acham. Porque nestes versículos nós temos o que muitos comentadores, muitos historiadores consideram a base, o resumo daquilo que era a mensagem dos primeiros cristãos. Por que eu digo isso? Se abrirem na vossa Bíblia, vocês abrem o Novo Testamento começa onde? Primeiro livro, Mateus, boa. Descobriram que está a funcionar. Primeiro livro, Mateus, certo? E muitas pessoas acham que o Novo Testamento foi escrito assim em ordem, não é? Começaram a escrever Mateus, e depois Lucas, João, mas não foi bem assim. O nosso Novo Testamento não está por ordem que foi escrito, não está por ordem cronológica. E nós sabemos, com base na história, e os irmãos já sabem que esse pastor é historiador e, portanto, vai sempre buscar alguma coisa da história, que os primeiros escritos do Novo Testamento foram as cartas de Paulo. Foram os primeiros escritos que nós temos. E essa passagem, esta primeira carta aos Coríntios, que na verdade é uma segunda, mas não vamos entrar aqui em discussão, o que nós temos como primeira carta aos Coríntios no Novo Testamento, ele é escrito por volta do ano 55, depois de Cristo. Estamos a falar menos de 30 anos depois dos acontecimentos. O próprio Paulo diz, ainda há muita gente viva. Muita gente que estava viva quando Paulo escreveu essa carta tinha conhecido Jesus, tinha andado com Jesus, tinha falado com Jesus, tinha testemunhado aquilo que tinha acontecido. E, portanto, este resumo da mensagem dos primeiros cristãos, está aqui em 1 Coríntios, é tecnicamente das primeiras afirmações que nós temos sobre isto que aconteceu. E o que eu vos convido a fazer é nós olharmos para estes versículos e percebemos o que é que Paulo considerava aqui essencial nesse resumo. Os resumos dizem muita coisa. Geralmente, quando a gente vai ver uma sinopse de um filme, um resumo de um livro, geralmente a gente quer ir ao ponto central. Nós vamos contar a história toda, certo? A sinopse de um trailer, de um filme, não vai contar a história toda do filme, vai contar o suficiente para tu entenderes a essência do que é que se trata o filme, do que é que se trata o livro. E aqui Paulo faz um bocadinho isto. E é interessante que, em primeiro lugar, Paulo não trabalha a vida de Jesus. Podem ver aí, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Perceberam onde Paulo começa? Paulo não começa com recebi, aquilo que também recebi, que Cristo fez muitos milagres. E Cristo pregava sermões fantásticos. Paulo podia ter feito isso. Mas não é por aí que ele começa. Ele começa diretamente pela morte de Jesus, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. No fundo, eu li 5 versículos, mas podia ter lido apenas o 3 e o 4. E já teria aqui o resumo. A morte e a ressurreição de Cristo são aqui centrais. São os elementos primordiais. Porque Jesus, e nós, por exemplo, nós adoramos o Natal. Certo? Acho que pelo menos a maior parte de nós gosta de Natal. Mas o Natal poderia ter acontecido, os milagres poderiam ter acontecido, os sermões poderiam ter acontecido. Se não tivesse havido a morte e a ressurreição, ele tinha sido mais um bom mestre, mais um bom psicólogo, e já houve vários ao longo da história. Jesus fez milagres. Nós acreditamos que Jesus fez milagres. Mas houve vários ao longo da história que também disseram que tinham poderes e que faziam milagres e que faziam coisas fantásticas. E que as pessoas acreditavam. Aliás, hoje em dia isso ainda acontece. Ainda há pessoas que dizem que fazem milagres e que têm grandes poderes. O que distingue é a morte e a ressurreição. E é por isto, irmãos, que eu vos digo que, ao contrário de outras filosofias, o cristianismo pode ser falsificado. Porque se nós conseguimos provar que não houve morte, não houve ressurreição, não há motivo para nós estarmos aqui. Se não houve morte, se não houve ressurreição física, histórica de Jesus,
Não há razão nenhuma para nós gastarmos o nosso domingo de manhã, ainda por cima, em agosto, ainda por cima das férias. Em vez de irmos à praia, estamos aqui todos juntos. Não vale a pena. E por isso, todos aqueles motivos que eu vos disse atrás são interessantes, têm o seu quê de importante, mas o mais importante é nós percebermos se Cristo realmente morreu e realmente ressuscitou. Se isso não aconteceu, todo o resto cai por terra. Ele pode ter mudado a tua vida, ele pode achá-lo muito interessante, a tua família pode ser cristã há 2000 gerações, não vai importar. Porque vamos perceber que é falso. Mas pelo contrário, se a morte realmente aconteceu e a ressurreição aconteceu, de repente tudo o que aconteceu, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, faz sentido. E não só faz sentido, é validado, é confirmado. Portanto, o que eu vos convido a fazer hoje comigo é olhar esse texto, olhar as evidências e vamos discutir. Será que Jesus realmente morreu e realmente ressuscitou? Essa é a viagem que eu vos convido a fazer comigo agora. Então vamos pela primeira parte e eu vou pedir para colocares o próximo slide, Giovanni. Como é que nós sabemos que Jesus existiu? É que para Jesus morrer, Jesus precisou existir primeiro. Faz sentido, certo? Se ele nunca existiu, não faz sentido discutir se ele morreu ou não. E o motivo pelo qual nós sabemos que ele morreu é o mesmo que nós sabemos que ele desistiu. Porque todas as fontes antigas nos falam disso. E em primeiro lugar, nós temos os evangelhos. Nós temos 4 evangelhos diferentes, escritos por pessoas diferentes, em contextos diferentes. Nós lemos a Bíblia e vemos os 4 seguidos, achamos que é tudo feito seguidinha e faz tudo parte do mesmo pacote. Não fez. São 4 testemunhos diferentes. E basta os irmãos pensarem em tribunal. Se eu tenho uma testemunha para afirmar algo, é bom. Mas se eu tenho 2 é melhor ainda, não é? E se eu tiver 4? Bastante melhor. Certo? Porque geralmente eles vão se confirmar e vão acrescentar detalhes que os outros não acrescentaram. Que, aliás, é o que nós vemos nos evangelhos. Os 4 evangelhos, nenhum deles é igual. Aliás, quando eles vão contar a mesma história, geralmente contam com detalhes diferentes. É por isso, não sei como é que o apóstolo Paulo Francisco fazia. Eu, pelo menos, gosto, quando vou ler uma parábola, ler uma passagem da vida de Jesus, se existe a mesma passagem contada por outro evangelista, eu vou buscar. Porque geralmente há detalhes que se complementam. Porque as pessoas não lembram das coisas da mesma forma. Aliás, para quem gosta de futebol, basta ver os comentários depois do jogo e vocês percebem que eles não viram e não comentam a mesma coisa. Nós acabamos de ver o jogo. Vamos ouvir o comentário e percebemos, espera, nós não vimos o mesmo jogo. Um estava a dizer, a equipe A jogou de forma brilhante, fantástica. E outro vai dizer, não, a equipe A jogou muito mal, aquele jogador está claramente em baixa de forma. E parece que não viram o mesmo jogo. Porque viram o mesmo acontecimento, mas não se lembram da mesma maneira. E por isso nós não temos 1, não temos 2, não temos 3, temos 4 testemunhos diferentes. Mas as pessoas podem dizer, mas os evangelistas são parciais. Porque eles gostavam de Jesus. Claro que eu fosse chamar a minha irmã para testificar em tribunal, é uma coisa. Se vou chamar um estranho que estava na rua a ver a situação, é outra. O estranho não tem ligação emocional comigo. A minha irmã tem. Às vezes boa, às vezes má, mas não deixa de ter uma relação emocional comigo. Portanto, se podem dizer, mas os evangelhos são parciais. Também, mas nós temos as cartas que constam do Novo Testamento. E para além disso, nós temos autores que não eram cristãos e que falam sobre a existência de Jesus. Pode passar mais um slide. Não vou gastar muito tempo aqui, porque isto não é uma aula de seminário. Se quiserem, no Seminário Batista, nós trabalhamos também isto. Mas de forma muito resumida, nós temos vários autores e várias menções a Jesus que são de pessoas que não eram cristãos, que não gostavam de Jesus. Por exemplo, está o Talmud babilônico, um texto judaico, fala mal de Jesus. Mas, ao falar mal, confirma que Jesus existiu. Se só falas mal, geralmente é algo que existiu, não é? Especialmente se estás zangado por isso. E é interessante que neste Talmud babilônico confirma-se que não só Jesus existiu, que eles não gostavam dele, e que ele tinha sido condenado e morto na Páscoa. Exatamente como no Novo Testamento diz. Temos Flávio Josefo. Flávio Josefo não parece um nome muito romano, mas ele trocou de nome depois. Ele era judeu. E ele era um dos principais historiadores que nós temos para o primeiro século. E ele também menciona a existência de Jesus. E das poucas coisas que ele menciona, o trecho não é muito longo, mas ele menciona que Jesus tinha feito muitos sinais, tinha discípulos que o seguiam, e que ele tinha sido condenado por Pôncio Pilatos e morto na época da Páscoa. Já perceberam aqui uma trend? Tanto a primeira quanto a segunda fonte falam não tanto da vida, mas da sua morte e condenação. Depois temos autores romanos. Às vezes até se confundem.
por exemplo, o Suetônio chama de Crestos em vez de Cristos, ou de Cristo. Ou seja, tinham ouvido falar, não tinham percebido muito bem do que era, mas ele sabia que não gostava. Ele achava os cristãos uma seita muito estranha. Os cristãos eram ateus. Por que os cristãos eram ateus? Porque não aceitavam os deuses romanos. E por isso eram ateus, do ponto de vista romano, certo? Eles eram assim muito picuinhas. Os cristãos acreditavam num só Deus. Coitadinhos. Nós temos centenas. Eles têm só um. Pronto. Então eles são assim um bocado, uns seres assim um bocado estranhos. Mas, ao falar mal, novamente estão confirmando. E o que é que eles confirmam? A morte e condenação pela cruz de Jesus. Tal como Tácito faz a mesma coisa. Ele menciona o incêndio de Roma para dizer que depois Nero vai culpar os cristãos e vai persegui-los, mas ao fazê-lo confirma também a existência de Jesus. Não só isso, mas como a imagem mais antiga que nós temos de Jesus, e vou pedir para passar, é uma imagem a gozar. A gozar com o quê? Com a crucificação. Este grafito, os irmãos pensam que pichar paredes e grafitar é uma coisa nova. Não é. Na época de Roma já se fazia isso. E das imagens mais antigas que nós temos de Jesus não é numa igreja. É na parede de uma rua de alguém a gozar com um cristão. Alguém escreveu: Alexamenos adora o seu Deus. Ok? Está ali. Em grego, mas está. E alguém desenha o tal Alexamenos, que seria um cristão, a adorar o seu Deus. E o seu Deus está crucificado e tem a cabeça de um burro. Perceberam? É claramente a gozar. Quer dizer, olha, este adora um Deus que é crucificado. Um Deus que claramente é burro. Porque se fosse Deus, fosse verdadeiro, não se tinha deixado morrer. Mas vão dizer, a pessoa não compreendeu a noção da graça. Sim, não compreendeu. Mas é interessante que a imagem mais antiga que nós temos, o crucifixo mais antigo que nós temos, é para gozar com um cristão. Mas isso significa o quê? Que essa pessoa que está a gozar com um cristão, o que ele sabe sobre os cristãos? Se calhar o elemento mais marcante que ele sabe é que o tal Cristo, o tal Jesus, tinha sido morto numa cruz. Perceberam? Que para gozar, o elemento que ele usa para gozar foi isto. E aqui deixa-me primeiro fazer aqui só um parênteses. É muito interessante o grafito porque outra pessoa, numa caligrafia diferente, vai escrever, depois desse grafito estar feito, vai escrever abaixo Alexamenos Fidelis. O Alexameno é fiel. E parece claramente uma resposta ao grafite. Não é? A pessoa está a gozar, está a dizer, olha, esse cristão adora um Deus que é um burro, que é alguém que morreu na cruz, que é um amaldiçoado. E alguém responde, talvez o próprio, ou talvez alguém da igreja vai lá e responde, e escreve por baixo, o Alexamenos é fiel. E eu acho isso muito bonito, que num contexto de perseguição, num contexto de gozo, alguém vai lá e reforça a fé dele. Diz, olha, calma, tu és fiel, lembra-te daquilo que tu és fiel. E, portanto, eu como historiador, não só como pastor, mas como historiador, como académico, nós hoje podemos afirmar com 100% de certeza que não só Jesus existiu, mas como Jesus morreu, crucificado, sob Pôncio Pilatos. É daqueles factos históricos que se tu queres negar, tens que negar a história toda. E geralmente é o que tentam fazer. Tentam ignorar e dizer, não é possível saber nada que aconteceu desde ontem. Porque eu não estava lá, portanto não sei. Então, a partir de ontem tudo é mentira. Só o agora é que é verdade. Tudo bem, pode seguir por aí. Mas se fores aceitar a história como algo válido, nós sabemos que é um fato histórico. Jesus morreu. Mas não fica por aqui. Porque vejam o que Paulo diz no versículo 4. Ele diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado. E isso aqui é interessante, pode passar o próximo slide. Jesus foi enterrado. E os irmãos podem me dizer, é um caso necessário, não é? Paulo não podia ter dito que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia. Ele não podia ter escrito isso. Até poupava tinta, não é? Tinta era cara. Por que ele faz questão de dizer que Jesus foi sepultado? É porque Jesus ser sepultado era um detalhe da história que não era um detalhe. Era muito importante. Geralmente os crucificados não eram enterrados. Fazia parte da vergonha o corpo ficar na cruz, apodrecer na cruz e depois não ser enterrado. Era parte do castigo. No entanto, não só Paulo menciona isso, mas como os evangelhos também mencionam, Jesus foi enterrado. E quem foi enterrar Jesus eram membros do Sinédrio. Era Nicodemos e era José de Arimateia. Eram pessoas importantes. E até foram dar um túmulo novo, num jardim que estava perto do local onde Jesus foi crucificado. E o que é interessante é,
Ok, supostamente os crucificados não são enterrados, mas os evangelhos falam disso. Paulo menciona isso. E não há na história traços lendários. Seria estranho os cristãos inventarem essa história, ainda por cima colocando alguém do Sinédrio a ir enterrar a Jesus. E é interessante que em termos históricos, conforme os anos foram passando, nós fomos percebendo que afinal esse tipo de situação existia. Existiram alguns casos em que os crucificados podiam ser enterrados. Nesses casos, o que tinha que acontecer? Geralmente a exceção era feita para os judeus, que eram crucificados perto de um grande feriado, e tinha que se pedir autorização às autoridades da época. Estou falando de fatos históricos. A pessoa tinha que ser perto, geralmente tinha que ser um judeu, ou alguém de uma minoria religiosa específica, tinha que ser perto de um grande feriado, e tinha que ter autorização superior. E o que a Bíblia diz sobre o enterro de Jesus? Era Páscoa, aliás, ia ser o sábado da Páscoa logo a seguir, certo? Jesus morre numa sexta-feira, estamos todos lembrados, estou a vender aqui. Portanto, Jesus é judeu, é perto de uma grande festa, que é a Páscoa, é só a maior festa, e José de Arimateia e Nicodemos vão pedir autorização a quem? A Pilatos. Eles vão e pedem autorização para tirar o corpo e recebem essa autorização. Portanto, o relato bíblico está de acordo com o que nós sabemos a nível histórico. E o que é interessante é que ele vai ser enterrado no local que as pessoas sabiam. Era o túmulo da família de José de Arimateia. As pessoas sabiam onde era. E este detalhe aqui é muito importante. Se as pessoas conheciam José de Arimateia, conheciam o jardim, as pessoas sabiam onde Jesus estava enterrado. E isto é um detalhe que não é detalhe. É muito importante. Mas pronto. Vamos para a etapa seguinte, que Paulo não menciona, mas que fica implícito, é que Jesus ressuscitou e esse túmulo que ele usou estava vazio. Certo? E vou pedir o próximo slide também essa imagem, mas o túmulo estava vazio. E agora vocês vão dizer, e aqui complica. Por quê? Nós não temos nenhuma câmara que estivesse apontada para o túmulo para nós vermos Jesus sair. Não havia vídeo-árbitro para nós irmos ver as imagens e perceber se Jesus realmente saiu de lá ou não. O que nós podemos dizer é que Jesus foi enterrado num local conhecido e que, na manhã de domingo, o túmulo estava vazio. Esses são os elementos. Percebem? Nós não temos como mostrar, não temos nenhuma imagem que mostre Jesus a sair. Nós temos que mostrar, Jesus estava no túmulo e depois o túmulo estava vazio. E, novamente, o relato mais antigo conta a história de uma forma muito simples. As mulheres vão para o túmulo, elas querem terminar o processo de embalsamar o corpo. Elas não tiveram tempo. Jesus tinha que ser enterrado rápido. O sábado estava a chegar. Então não houve tempo de colocar as especiarias, de tratar do corpo como elas gostariam. E em um gesto de amor, elas vão ao túmulo e elas são as primeiras a ver o túmulo vazio. História ridícula se tu vais inventar. Nunca colocarias as mulheres a encontrar o túmulo vazio primeiro. E atenção, irmãs, por favor, não fiquem ofendidas, não estou a querer condenar nenhuma das irmãs, mas para a época, e nós sabemos pela fonte histórica, as mulheres não podiam falar em tribunal. O seu testemunho não era válido. Então, qual é o sentido de inventar uma história que as primeiras a encontrar o túmulo vazio são mulheres cujo testemunho não seria aceito? Novamente, é uma história simples, não há aqui muita elaboração da história. Simplesmente elas chegam e o túmulo está vazio. E mais, a acusação que os judeus fazem contra os discípulos é que eles tinham roubado o corpo. O que mostra que o túmulo estava vazio. Entendem? Se o túmulo não estivesse vazio, a primeira coisa que os sacerdotes teriam feito, que os fariseus teriam feito, quando os discípulos começaram a dizer, ele ressuscitou, eles diziam ao túmulo, pegavam o corpo de Jesus e diziam, olha, está aqui. Jesus continua morto. O facto de eles dizerem que os discípulos roubaram o corpo é prova que o túmulo estava vazio. E algum irmão mais atento aqui, mais esperto, pode dizer, mas nós só sabemos dessa acusação porque Mateus menciona no capítulo 28. É Mateus que diz que os judeus acusavam de ter sido roubado o corpo. E eu vos respondo, sim, Mateus diz isso, mas ele não é o único. Porque as próprias fontes judaicas depois reforçam essa história. Aliás, até hoje, um judeu ortodoxo defende que o corpo de Jesus foi roubado. Continua a dizer a mesma história. Nós temos discussões, por exemplo, Justino Mártir, que era um dos pais da igreja, ele tem uma discussão chamada Diálogo com Trifão, em que ele está a discutir com um judeu e a acusação que é jogada na cara dele é Jesus não é o Messias, Jesus está morto. Vocês é que roubaram o corpo dele para depois inventar essa história que ele tinha ressuscitado.
Novamente, só prova que o túmulo estava vazio, porque o corpo realmente não estava lá. Mas o Paulo continua e ele fala da ressurreição, e logo a seguir a ressurreição, veja o que ele diz no versículo 5. E apareceu ele faz uma lista de aparições. O próprio Paulo percebe que a afirmação que ele está a fazer é uma afirmação fantástica. Como é que nós conseguimos confirmar isso? Só o túmulo está vazio não confirma, não é suficiente. O corpo estava lá, deixou estar lá, pode haver várias explicações para o corpo ter sumido. Mas ele depois diz, houve várias pessoas que o viram. E ele faz aqui uma lista que inclui mulheres, inclui Pedro, inclui discípulos, inclui até um grupo de 500 pessoas ao mesmo tempo. Aparições em momentos diferentes, em sítios diferentes, em circunstâncias diferentes, fazendo coisas diferentes. E é muito interessante que no versículo 7 ele menciona, e depois foi visto por Tiago. E depois por todos os apóstolos. Esse Tiago que está aqui não é o Tiago apóstolo. É o Tiago que é meio-irmão de Jesus. E vocês vão me perguntar, por que é importante mencionar aqui Tiago? É porque Tiago não era discípulo de Jesus. Ele cresceu com Jesus, era da família terrena de Jesus, mas ele não aceitava Jesus como Messias. Ele não aceitava Jesus como Salvador, como Deus, ele não tinha nada dessa compreensão. E de repente, ele diz que viu a Jesus ressuscitado e ele muda completamente de ideia, ele muda completamente de posição e passa a aceitar Jesus como seu Salvador ao ponto, e nós sabemos não pelo texto bíblico, mas por textos históricos, que ele foi martirizado, ele foi morto e defendeu até a morte que ele tinha visto o seu meio-irmão, é meio-irmão porque é só de Maria, né, gente? O seu meio-irmão ressuscitado. O que é que faria uma pessoa que não acreditava em Jesus mentir, por exemplo? Ou inventar essa história? Ele não tinha nenhuma motivação para inventar. E por isso Paulo faz esta menção. É importante também referir que se os discípulos fossem inventar essa história, eles não tinham base nenhuma para inventar. Porque os próprios judeus não estavam à espera de um Messias que fosse ressuscitado. Para eles o Messias ia ser alguém que ia chegar e derrubar a fortaleza Antônia, expulsar os romanos e transformar Israel numa potência mundial. Ser um líder militar e ser um novo Davi, um novo Salomão. E todos os judeus iam ser ricos, iam viver em casas de ouro, ia ser tudo fantástico, tudo perfeito. Era essa a imagem que eles tinham do Messias. Nenhum deles estava à espera que o Messias fosse crucificado, humilhado, passeado nu pelas ruas de Jerusalém. E sim, eu sei, nos filmes geralmente nos aparece com alguma roupa. É uma questão de modéstia. Nós sabemos que na vida real não foi o caso. Parte da humilhação, ele até está despido. Qual era o sentido do Messias vitorioso ser crucificado, arrastado nu pela cidade? Nenhum deles estava à espera disso. E não havia noção de que um Deus iria se fazer homem e poderia morrer pela humanidade depois de ressuscitar de forma corporal. Não existia essa ideia. Não há nenhuma história antiga em que isso aconteça. Há histórias de ressurreições, mas é sempre de alguém que vai ascender à divindade e depois fica divino e aparece nos céus, nunca aparece na terra. Não havia essa noção de que alguém vai ressuscitar, vai aparecer num corpo que a gente pode tocar, que vai comer, que vai falar connosco e vai estar connosco. Ninguém tinha tido essa ideia antes. O que não quer dizer que algumas pessoas não tenham tentado explicar o que aconteceu. Porque tudo isto que acabei de dizer são os factos. Jesus existiu, Jesus morreu crucificado, Jesus foi enterrado, o túmulo estava vazio e as pessoas dizem que viram a Jesus. E agora, como é que explicas isso? Bom, houve algumas tentativas, então vou pedir o próximo slide. Uma das tentativas é que Jesus, na verdade, não morreu na cruz. Ele desmaiou na cruz. Entrou em coma, estresse, e quando ele é enterrado, ele finalmente já está vivo. Então ele depois, os discípulos o veem vivo, porque ele na verdade não morreu na cruz. É uma das teorias. Qual é o problema? Primeiro, estás a partir do princípio que os romanos não sabem o que estão a fazer. Os romanos sabiam o que estavam a fazer. Eles eram muito bons a matar pessoas. Tanto que, quando o soldado quer confirmar que Jesus está morto, o que ele faz? Quem é que lembra? Ele espeta. E o que acontece? Sai sangue com água. O soldado não saberia explicar por que sai sangue com água. Ele simplesmente saberia que Jesus está morto naquele momento. Ele não sabe explicar que está a sair sangue com plasma. O plasma que está à volta do miocárdio está a proteger o coração. Então, o coração de Jesus literalmente explodiu de exaustão.
Eu não sei quantos irmãos, eu não sou médico, é verdade, mas se o teu coração não funciona, tecnicamente tu estás morto, certo? Seria um bocado estranho de desmaiares e o teu coração ter parado de funcionar. Jesus estava morto. Aliás, não preciso aceitar a minha palavra por isso. Existem artigos científicos, por exemplo, um que saiu no jornal acadêmico American Medical Association, feito por médicos e historiadores não cristãos, que analisam a descrição do último dia de Jesus. Jesus morreu. Não havia forma de ele sair vivo daquela cruz. Aliás, o grande mistério médico que existe é como é que Jesus aguentou até chegar à cruz. Porque, biologicamente falando, Jesus poderia e deveria, se calhar, ter morrido no caminho. Ele não deveria ter chegado à cruz. Portanto, Jesus efetivamente morreu. E mesmo que por alguma situação muito estranha ele tivesse realmente desmaiado e ninguém tivesse reparado que afinal ele estava a respirar, mesmo que isso tivesse acontecido, como é que alguém que perdeu sangue, foi crucificado, foi embalsamado, 3 dias depois vai acordar, arrastar uma pedra de não sei quantas toneladas e assustar uma guarda romana naquele estado? Então, não faz sentido ter sido um desmaio. Mas calma, há quem diga que foram alucinações. Então, Pedro estava tão culpado, sentia-se tão culpado por ter negado a Jesus 3 vezes, que ele alucinou e na sua dor ele imaginou ter visto a Jesus. Isso pode acontecer? Pode. Há pessoas em luto que estão tão tristes, que descrevem ter ouvido a voz do amado. Parecia ainda vê-lo a estar em casa. Acontece. E muitos irmãos, imaginei que estarem casados 30, 40, 50 anos com a mesma pessoa. A pessoa de repente desapareceu da tua vida, mas claro que tu vais conseguir ainda ouvi-lo. Mas parece que estás a ver, ou vê-la, andar pela casa. Isto pode acontecer. Qual é o problema? É que não foi só Pedro que viu. Paulo diz, no versículo 5, e apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Mas os 12 negaram Jesus? Não. Foi só Pedro. Então, a culpa de Pedro passou para os outros discípulos e eles depois também alucinaram e viram Jesus? E, novamente, alucinações é uma coisa muito pessoal. Cada um de nós pode ver coisas diferentes. Já foram feitos vários testes, até com os de drogas, etc. As pessoas podem alucinar, mas cada pessoa vai descrever uma coisa diferente. Porque a nossa cabeça é única. Nós vamos sempre ver coisas diferentes. Não existe, na história da psicologia ou na história, nenhum caso de uma alucinação coletiva. Toda a gente alucinou e viu a mesma coisa. Não existe. Nenhum único caso. E aqui, o que alguns tentam dizer é que não só Pedro alucinou, mas os discípulos alucinaram, as mulheres alucinaram, o grupo de 500 pessoas alucinou com a mesma coisa, da mesma forma, em dias diferentes e locais diferentes. É preciso muita fé, não é, irmãos? Eu confesso, eu não tenho fé suficiente. E eu assumo, e é triste, não é? Um pastor dizer que não tem fé suficiente. Eu não tenho fé suficiente para achar que foi uma alucinação. Mas está, talvez a grande explicação que dão é que eu coloquei aqui com grande conspiração. É que os judeus afirmam até hoje é que o corpo foi roubado. De como forma os discípulos que fugiram naquela noite no Getsemane, os mesmos discípulos que fugiram, que se esconderam, que não tiveram coragem nem sequer de ir até a cruz, só as mulheres que estiveram na cruz. Esses mesmos discípulos de repente ganham coragem, ultrapassam uma guarda romana, roubam o corpo, e detalhe, roubam o corpo, mas deixam as faixas. Dão-se o trabalho de tirar as faixas todas. E roubam o corpo, para depois afirmar que Jesus tinha ressuscitado. E qual foi o grande prêmio por esta conspiração? Forem todos serem mortos pela sua fé e pela sua afirmação. Eles não ficaram ricos, eles não se tornaram famosos naquela época, eles foram perseguidos, foram rejeitados pelas pessoas próximas de si e no final morreram a afirmar aquilo. Novamente, irmãos, é possível. Em teoria é, mas seria algo quase único na história. Porque nós nunca damos a nossa vida por algo que nós sabemos que é mentira. Nós podemos dar a vida por um familiar nosso. Eu gosto de pensar que eu se calhar darei a minha vida pela minha esposa, caso fosse necessário. Eu posso dar a minha vida por alguém que eu acredito. Mas dar a minha vida por algo que eu sei que é mentira, não faria muito sentido. Lá está, seria muito, muito, muito estranho alguma coisa dessas a acontecerem. Aliás, novamente, seria algo único na história.
Porque nós só damos a vida por algo em que nós acreditamos. Portanto, se Jesus não desmaiou na cruz, se os discípulos não alucinaram, se os discípulos não roubaram o corpo, o que foi que aconteceu na manhã daquele domingo? E como vos digo, eu sou um académico em muitos aspectos, um cientista em muitos aspectos. Eu geralmente procuro a explicação mais simples e mais direta quando há um problema. Do meu ponto de vista, a explicação mais simples é que os discípulos viram aquilo que eles disseram que viram. Eles viram Jesus ressurreto, num novo corpo, depois de ter morrido crucificado. E se isso realmente aconteceu, então a minha vida tem que ser diferente. Vejam, abram vossas Bíblias, vejam o mesmo capítulo 15, o que é que Paulo diz um bocadinho mais à frente, e podes passar o slide. Logo a seguir, nos versículos 17, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Para Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, não vale a pena. Se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou. Cristo não ficou no túmulo. E é isso que, como igreja, nós pregamos. E é impossível nós ouvirmos isso, ouvirmos esse relato, ouvirmos o que aconteceu com Jesus e não tomar uma atitude. Isso significa que nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador, obrigatoriamente falando? Não. Nós sabemos muita gente que vai ouvir, que vão talvez entender e não vão aceitar. Agora, isso é a escolha deles. Eu olho como historiador, eu olho como indivíduo para essa história, eu vejo as evidências e eu penso, não, Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, eu tinha ali uma pessoa que era única na história, uma pessoa que nunca existiu antes e que nunca alguém irá repetir aquilo que ele fez. Se ele realmente ressuscitou, então ele é o personagem mais importante de toda a história. Se ele ressuscitou, a mensagem que ele nos traz é mais importante que todas as outras. E a mensagem que nós temos para passar aos outros é uma mensagem de alegria, de vitória. É a mensagem de que a vida ganhou. A morte foi derrotada. E foi derrotada neste homem galileu do primeiro século, que foi capaz de fazer algo que nunca antes na história tinha sido feito. E nós fazemos frente a qualquer tipo de força, a qualquer tipo de destruição, que nós anunciamos um Cristo ressurreto. Esta é a base da nossa fé. E é por isso que eu sou cristão. Porque Cristo ressuscitou e isto confirma não só o Velho Testamento, mas como tudo aquilo que é relatado sobre Jesus no Novo Testamento. É por isso que eu sou cristão e é por isso que eu tenho feito da minha vida a missão de anunciar esta verdade. O que aconteceu ali é único. E eu adoro história, eu adoro dar aulas de história, mas nenhum facto, nenhum elemento, nenhum acontecimento foi mais importante do que aconteceu naquele domingo de manhã. E é isso que nós somos desafiados como igreja a anunciar. E não só anunciar que ele morreu, que ele ressuscitou naquele domingo e que um dia ele vai voltar. Eu não sei quando, eu não sei se eu ainda vou estar vivo, eu oro para que sim, que eu esteja vivo nesse dia para ver o retorno desse Cristo. Mas ele vai voltar. E até lá, nós temos a oportunidade de fazer a nossa parte e de anunciar esse Cristo ressurreto. Não é superstição, não porque a nossa família o fazia, não porque nós éramos arrastados para a igreja em pequenino e portanto ficamos, não porque as pessoas que estão aqui à frente são muito simpáticas e cantam muito bem, eu quero ouvir as músicas, nada contra, mas porque Cristo ressuscitou. E isso que nós devemos anunciar, e isto que é a base, deve ser a base da nossa vida, deve ser a base daquilo que, do modo como nós vivemos, das escolhas que nós fazemos. Eu espero que os irmãos tenham ficado um bocadinho mais aliviados em perceber que não, eu não sou contra Cristo, acredito em Deus, acredito no Senhor Jesus, que é meu único e suficiente Salvador. E em breve, e eu posso dizer isso com satisfação, esta é a última vez que venho a esta igreja como convidado. A próxima vez que cá estiver, já será para tomar posse como vosso pastor. E, irmãos, eu não venho trazer nada de novidade. Se eu vier trazer novidade, provavelmente eu dizia. Eu não irei trazer novidade. A única coisa que eu posso prometer aos irmãos é que eu irei trazer a parábola. Irei trazer aquilo que está escrito neste livro. E a principal razão por que eu irei fazer isso é porque eu acredito na ressurreição. Porque eu acredito que Cristo realmente saiu daquele túmulo. E por causa disso, eu vou anunciar essa verdade até que Ele venha, ou até que Ele me decida levar para junto dele. Amém? Vamos orar, meus caros. Senhor, obrigado por esta manhã.
Obrigado pela oportunidade de podermos abrir a Tua Palavra e aprender com ela. Mas obrigado, Senhor, porque Tu nos dás evidências, nos dás elementos que ajudam a reforçar a nossa fé e perceber que aquilo que acreditamos não é apenas uma tradição familiar, não é apenas algo para nos fazer sentir melhor, mas foi algo que realmente aconteceu. Obrigado, Senhor, por derrotar-te a morte. Obrigado porque deste a tua vida de nós. Obrigado por nos dar a possibilidade de servir e anunciar esta verdade. Perdoa-nos quando nós não fazemos isto bem, quando nós somos falhos, somos tímidos ou temos medo. Ajuda-nos a ter coragem de afirmar aquilo que foi o evento mais importante da história. Que nós precisamos fazer com coragem e anunciar nesta cidade, neste país, aquilo que tu fizeste. Esta é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.